Fala fera, essa é a nossa segunda aula sobre geradores e vamos falar sobre a lei de Poilet. Antes disso, vamos entender o que é um circuito simples. Um circuito simples é aquele que apresenta apenas um caminho para a corrente elétrica, isto é, nenhum de seus elementos possui ligações em paralelo. Estudaremos inicialmente um circuito chamado gerador-resistor. Então aqui eu tenho o gerador, tá certo? A corrente vai passar por esse circuito, vai atravessar um resistor e vai voltar para o gerador. Essa figura real vai ser representada por esse esquema. A corrente elétrica sai do gerador, passa pelo resistor e volta para o gerador de novo, tá bom? Observe que I é a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador e o resistor. E R é a resistência externa do circuito. Essa resistência poderá ser a resistência equivalente de uma associação. Então, no lugar de ter somente esse resistor, eu podia ter uma associação, mas para poder usar a lei de Poilet, eu vou precisar calcular primeiro a resistência equivalente, tá certo? E essa é a corrente, a mesma corrente que passa pelo gerador, é a corrente que passa pelo resistor. Vamos tentar medi-la. Bom, pessoal, eu sei que a tensão nos terminais do gerador é igual à tensão nos terminais desse resistor aqui, tá certo? Sei que pela equação do gerador, já vimos isso na aula anterior, Epsilon, que é a força eletromotriz, pode ser representado pela letra E maiúscula, é igual a tensão mais Rzinho vezes I, resistência interna do gerador e a corrente elétrica. Essa tensão U, pessoal, pode ser substituída pela lei de Ohm, R vezes I, resistência vezes a corrente elétrica. Então, no lugar desse U, eu estou escrevendo Rzão vezes I, que é essa resistência elétrica vezes a corrente que está atravessando ele. Colocando esse I em evidência, que é a corrente elétrica, colocando a corrente elétrica em evidência, vai sobrar Rzão, que é a resistência do circuito, mais Rzinho, que é a resistência interna do gerador, tá certo? Isolando o I, o Rzão mais Rzinho que multiplica na esquerda, na direita ele dividiria. Então a corrente elétrica que vai atravessar esse circuito é dada pela força eletromotriz dividido pela soma das resistências, que é a resistência do circuito mais a resistência interna do gerador. É isso aqui que a gente chama de lei de Poilet. Bom, vamos fazer um exemplo, pessoal. Um resistor de 2 ohms é ligado aos terminais de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna de meio ohm. Determina a intensidade de corrente que se estabelece no circuito. Então aqui está a resistência de 2 ohms que ele falou, e aqui em cima o gerador, a força eletromotriz e a resistência interna. Eu quero a intensidade de corrente que se estabelece no circuito. Bom, aplicando a lei de Poilet, a corrente elétrica, né, é igual à força eletromotriz, que é 1,5, dividido pela resistência, que é igual a 2, mais a resistência interna, que é meio. 2 mais meio é 2,5. 1,5 dividido por 2,5 é igual a 0,6. Então, a corrente elétrica que atravessa o circuito é 0,6 amperes. Ok? Bem, pessoal, essa é uma aplicação mais simples, né, da lei. Vamos fazer uma um pouco mais complicada agora. Agora eu não tenho mais um único resistor, eu tenho uma associação. Então, no circuito abaixo, a potência dissipada na resistência interna do gerador é de 15 watts. Essa é a potência dissipada. Eu quero o valor da resistência elétrica R. Pessoal, a gente precisa aplicar aqui a lei de Poilet, mas eu preciso primeiro achar a resistência equivalente, tá? Para achar essa resistência equivalente e depois calcular a resistência R, eu tenho que usar a lei de Poilet para achar R, tá certo? Eu vou tentar achar a corrente a partir dessa potência, beleza? A força eletromotriz ele deu aqui, e eu vou precisar achar esse R daqui é a resistência equivalente do circuito, tá bom? Vamos tentar achar ela agora. Nessas duas parcelas aqui, nessas duas partes do triângulo, pessoal, eu tenho resistores em série, ó, uma série aqui do lado esquerdo e uma série aqui do lado direito, tá vendo? Beleza. Cada série é dada pela soma dos resistores. Então aqui no lugar de 2 resistores R, eu vou escrever um resistor 2R. Do lado direito também, no lugar de 2 resistores R, eu vou escrever um resistor 2R. Agora, pessoal, esses 3 resistores estão em paralelo. De 2 em 2, eu vou aplicar a resistência equivalente. Como 2R e 2R são 2 resistores iguais, eles podem ser substituídos por um resistor equivalente
dado pelo valor da resistência dividido pelo número. Então eu tenho o valor da resistência 2R e são 2 resistores. Então 2R dividido por 2 é R. E aí eu vou poder reescrever isso aqui como um resistor R, que já existia, e outro resistor R em paralelo, que é o resultado desses resistores da direita e da esquerda. Então vai ficar R e R, beleza? Agora, novamente, eu vou achar a resistência equivalente aqui. De novo, eu tenho 2 resistores iguais em paralelo. É o resistor dividido pelo número. Caso o número é 2, são 2 resistores. Então, a resistência aqui nessa parte é de 0,5R. Eu posso reescrever essa sequência como R. Tudo aquilo se resumiu em meio R e outro R aqui. Agora, eu tenho uma associação em série. Essa série é dada pela soma, R mais meio R mais R é igual a 2,5R. Ou seja, todos esses resistores podem ser substituídos por um único resistor que vale 2,5R. Esse 2,5 é a resistência equivalente desse circuito. Se você ainda não entendeu, eu sugiro que você volte um pouco o vídeo e veja com mais calma como que eu calculei toda a resistência equivalente em passo a passo para chegar nesse resultado aqui. Agora que eu tenho esse resultado, pessoal, a corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividido pela resistência equivalente mais a resistência interna do resistor. Eu não tenho a corrente ainda para achar essa resistência aqui. Então, eu vou usar esse dado, que é a potência dissipada, que é Rzinho vezes I. A potência que esse gerador dissipa é a resistência interna dele vezes a corrente ao quadrado. Na aula passada eu já mostrei como que a gente chega nessa expressão daqui. Bom, a potência dissipada é 15 watts, que está dado aqui. A resistência interna foi dada na figura, é 0,15 vezes I ao quadrado. O 0,15 que na direita multiplica, na esquerda divide. 15 dividido por 0,15 é 100. Esse I ao quadrado, para tirar esse I ao quadrado, eu vou colocar a raiz dos dois lados. Então, a raiz de I ao quadrado é I e a raiz de 100 é 10. Então, essa corrente elétrica, pessoal, que vai passar pelo circuito, é uma corrente de 10 amperes. Beleza? Vou substituir ela aqui em cima. Então, vai sair essa interrogação e vai entrar 10. I igual a 10, que eu acabei de calcular. A força eletromotriz é 6, foi dada no desenho. A resistência equivalente é 2,5R. E a resistência interna é 0,15, foi dado no esquema também. Multiplicando meios pelos extremos, 10 vezes 2,5 é 25, caso 25R. 10 vezes 0,15 é 1,5. E 6 vezes 1 é 6. O 1,5 que soma na esquerda, na direita ele subtrai. Então 6 menos 1,5 é 4,5. O 25 que na esquerda multiplica, na direita ele divide. 4,5 dividido por 25 é 0,18. Então, a resistência elétrica do circuito, se a gente lembrar que aquele circuito tinha um monte de resistência R, cada uma delas vale 0,18 ohms. Ok? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre lei de Poilet de geradores. Aqui eu estou indicando a playlist com todas as aulas de geradores e receptores. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço.